Fala galera que está com sangue no olho, faca nos dentes, focado nos estudos. Nessa segunda parte da nossa aula sobre Revolução Russa, nós vamos estudar a Revolução Menchevique, também conhecida como Revolução de Fevereiro, Revolução Branca, Revolução Bolchevique, também conhecida como Revolução de Outubro ou Revolução Vermelha, o governo de Lenin e o terrível regime totalitário stalinista, né, a ditadura de esquerda ou então União Soviética. Bem, então, vem comigo, galera. Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar é esse processo revolucionário. Nós vimos lá um caos, uma insatisfação popular gigantesca, um solo fértil para a revolução ocorrer, e aí em fevereiro de 1917 estourou a Revolução de Fevereiro, também conhecida como Revolução Branca, ou também conhecida como Revolução Menchevique. A burguesia russa, os cadetes, né, instauraram um governo provisório com o apoio dos mencheviques. Kerensky assume o poder e dentre suas principais ações, uma vez no poder, Kerensky concedeu liberdade de expressão aos opositores ao regime, manteve a Rússia na Primeira Guerra Mundial, aumentando a insatisfação popular. Aqui talvez esteja um dos seus maiores erros, tá? Concedeu anistia a presos e permitiu o retorno dos exilados. Aqui estava o erro ainda maior, porque permitiu o retorno de Lenin, que estava exilado lá na Suíça. E com o apoio dos sovietes, né, Lenin lança as famosas teses de abril, prometendo pão, paz e terra. Pão para sanar a fome do povo, da população russa, a paz retirando a Rússia da guerra e a terra prometendo reforma agrária. E Lenin também prometeu todo o poder aos sovietes. E os bolcheviques articulam ali a derrubada do governo provisório dos mencheviques, ok? Bom, e aí em outubro de 1917 ocorre a Revolução de Outubro, ou também chamada de Revolução Vermelha, ou também conhecida como Revolução Bolchevique. Apoiado pelos camponeses, operários e soldados, os bolcheviques tomaram o poder e implantaram um regime socialista na Rússia, e dentre as primeiras ações de Lenin estão a retirada da Rússia da guerra, cumprindo lá a promessa da paz, né, através do Tratado Brest-Litovsk, ok? A Rússia concordou em perder parte do seu território para os alemães para poder sair da guerra, perdeu regiões como a Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, a Bielorrússia, a Ucrânia, né, que acabaram, portanto, sendo entregues à Alemanha. Lenin deu início a um projeto de reforma agrária, nacionalizou bancos e empresas estrangeiras e iniciou o plano de criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, plano esse que só seria concretizado em 1922. A Revolução Socialista, porém, né, desagradou a burguesia, a nobreza e os mencheviques, a elite principalmente, né, que, com o apoio das potências capitalistas, formaram o famoso Exército Branco e declararam guerra aos bolcheviques e ao seu Exército Vermelho, dando início ali uma trágica e dramática guerra civil que durou de 1918 a 1921 na Rússia, uma guerra que devastou o país. A vitória do Exército Vermelho, né, só foi possível graças ao comunismo de guerra. Ações como o confisco da produção industrial e agrícola, distribuída ali para a população pelo governo, requisição de cereais, censura da imprensa, decreto de trabalho obrigatório, a requisição da produção agrícola, fim da propriedade privada, também o congelamento dos preços e dos salários. Foi uma lástima. A guerra civil arrasou a Rússia de tal modo que, com o final da guerra, ali a vitória do Exército Vermelho, o país estava arrasado economicamente, a maior parte da riqueza do país foi drenado pela guerra, fome extrema, em alguns lugares levaram inclusive à prática de canibalismo. Daí surgiu a famosa expressão que o comunismo comia criancinhas, tudo bem? E para retirar o país da crise, Lenin lançou a famosa NEP, a nova política econômica, e em dezembro de 1922 a manobra política ali criando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que seria essa NEP, professor? Nova política econômica? É, na verdade, um misto de socialismo com capitalismo. Nas palavras do próprio Lenin, dar um passo para trás para dar dois para frente,
ok? Dentre as ações da NEP, né, a restauração, o restabelecimento dos salários, a permissão para a criação de empresas privadas, abertura para a entrada de capitais estrangeiros, a contratação de técnicos estrangeiros, fortalecimento dos kulaks, que eram os médios proprietários, o que chamamos aqui no Brasil de agricultura familiar, que de fato, né, eram os kulaks, os pequenos proprietários que eram responsáveis pela produção de alimentos e abasteciam as grandes cidades. E fortalecer os kulaks, a agricultura familiar, significaria resolver o problema da falta de alimentos no país, né? E Lenin morre. Em 21 de janeiro de 1924, com a morte de Lenin, tem uma intensa disputa pelo poder político entre Stalin e Trotsky. Stalin defendia a consolidação do socialismo na União Soviética para depois expandi-lo para o mundo, enquanto Trotsky defendia a expansão do socialismo de maneira imediata para o mundo. Stalin venceu essa disputa política partidária sobre Trotsky, né, que acabou se exilando no México e depois seria assassinado pela KGB, o Comitê de Segurança de Estado, ali em 1940. Né? Até os dias de hoje, para vocês terem uma ideia, ainda é um mistério as causas da morte do Lenin. Mas as prováveis causas são a morte por sífilis ou por uma bala que estava no pescoço, né, de Lenin, fruto ali de uma das inúmeras tentativas de assassinato que ele sofreu. Né? O corpo de Lenin, pasmem, foi mumificado, tá? Ele é uma múmia, e o governo russo desembolsa ali anualmente quase 13 milhões de rublos para manter essa múmia funcionando, múmia ali intacta, né? Aproximadamente 690 mil reais para manter a múmia intacta. Para conservar a múmia. O corpo embalsamado de Lenin se encontra no mausoléu da Praça Vermelha de Moscou desde 1924, aberta periodicamente ao público para visitação. Bem? Então, os esqueletos do socialismo ainda existem, né? Na verdade, as múmias, né? Bom, a ascensão de Stalin consolidou uma sólida centralização política, na qual confunde-se Estado e partido, e é a faceta mais cruel do chamado stalinismo, de um regime totalitário de extrema esquerda, marcado pelo autoritarismo, pela perseguição política a opositores, pela forte censura aos meios de comunicação, né? Trata-se, portanto, de uma ditadura de esquerda. É isso que é o regime stalinista, tudo bem? Nessa época foi marcado por expurgos, condenações políticas, de opositores ao governo. O governo, portanto, buscou eliminar todo e qualquer tipo de oposição, instaurando um período de perseguição e de terror. Diversas minorias étnicas, sociais, de gênero, foram perseguidas, violentadas, exiladas ou submetidas a trabalhos forçados em campos de concentração nas Sibérias, os chamados gulags. Esses gulags, alguns aos montes, pipocaram na União Soviética, e muitos grupos perseguidos pelo regime stalinista foram, inclusive, intelectuais, artistas de vanguardas, homossexuais e etnias minoritárias, que foram enviadas aos montes para esses campos de concentração. Tudo bem? Bom, dentre as principais ações do governo totalitário de Joseph Stalin estão os planos quinquenais, que eram ali metas a serem atingidas de 5 em 5 anos. Stalin aboliu a NEP, criou as instituições de planificação da economia, chamada de Gosplan, que era o Ministério do Planejamento, e o Gosbank, que era o Banco Central Russo. Por fim, né, acabou ali com os gulags, a agricultura familiar, né, que prejudicou o abastecimento das cidades. Criou sovkhozes, as fazendas de estados, e os kolkhozes, as fazendas cooperativas. Também desenvolveu a indústria siderúrgica, bélica, aeroespacial, e dando pouco investimento à indústria de bem de consumo. Era aquela fase de Guerra Fria, de corrida aeroespacial, de corrida armamentista, e aí Stalin investiu pesado nesse aspecto da indústria siderúrgica, bélica e aeroespacial. Tudo bem? Em 1953, Stalin morre. Assume Nikita Khrushchev, tendo início o processo da crise da União Soviética, que serão capítulos de uma aula futura nossa, ok? Bom, a Guerra Fria foi talvez um dos desdobramentos mais importantes da Revolução Russa. E essas ideias de revolução, aos moldes do que foi a Revolução Russa, chegaram ao Brasil, pasmem. Em 1922 foi criado o Partido Comunista Brasileiro,
Tá? Em 1930, muitos membros do movimento tenentista aderiram às ideias socialistas. Em 1935, houve até uma tentativa de golpe em intentona comunista liderada por Luiz Carlos Prestes, que tentou tomar o poder e implantar um regime socialista. Inclusive, a esposa de Luiz Carlos Prestes, Olga Benário, foi treinada ali na União Soviética, ok? Bom, a gente fica por aqui na nossa aula de Revolução Russa. Aquele grande abraço, foco nos estudos, café e até a próxima, galera. Tchau, tchau.